Pronto. Então, gente, nós reunimos hoje aqui os dois grupos que produzem os pratos, né? O pessoal de povoação e de regência. A gente quis que vocês se unissem aqui nessa reunião para a gente sistematizar o preço e a produção de vocês, porque são artes diferentes, né? O regência tem a arte da tartaruga e me ajuda, gente, do peixe, Sim. e povoação é a aroeira E o e, cacau? e o cacau. Não, é o contrário. É o contrário. Regência é cacau e tartaruga. É laranja e azul. E povoação é verde. É E aroeira. o peixe azul claro, né? É aroeira e peixe. Não é isso, gente? Isso. Me E um ajudem aí. passarinho, um passarinho. É aroeira com passarinho, que é verde, o peixe, que é azul Isso, claro, isso em povoação. Em regência é o isso, cacau, que é laranja, e a E a tartaruga é azul tartaruga? escura. É. isso mesmo. Então, vocês têm duas artes para cada um, e uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de vocês chegarem é que a gente queria combinar isso com vocês, ver se vocês concordam, da venda desse prato, ela só ser feita junta. Porque pensa só, se a gente leva para uma feira, para qualquer lugar, para uma loja, e a pessoa compra a cabeça do peixe, aí vai ficar o rabo do peixe lá solto, ninguém vai querer comprar um rabo de peixe. Então, a nossa proposta é que, como o Ronaldo criou essa arte em conjunto, ele seja feita a venda casada desses dois produtos, né? Como um produto só, venda casada não, mas como se o produto fosse único, contendo duas peças. Vocês estão de acordo com isso? É um Ok. kit. Concorda? Né? Sim, é Sim. um Faz kit, né? sentido. É um kit, Forma de kit. exatamente. Porque senão a gente acaba que vamos supor, vai voltar das feiras e das coisas faltando uma peça, né? Porque ninguém vai querer comprar uma peça desfalcada e pode ser que uma pessoa queira. Então, nós fica acordado então que a peça, o produto é composto por duas peças, dois pratos, e a precificação aqui vai ser feita então em cima de duas unidades, tá? Então, a gente fez o Ok. levantamento com vocês já estão ficando craque, vocês viram aquele direcionamento que a consultora deu sobre o craquelado, né? Por que que a gente não vai colocar aquele efeito do craquelado? Porque os pratos, eles são para serem utilizados à mesa. Então, se a gente coloca com aquele efeito de craquelado, pode entrar água, causar infiltração e acabar danificando o produto ao longo do tempo. Então, aqueles pratos que estão como craquelados, a gente vai decidir depois o que a gente vai fazer, se a gente vai levar eles em algum evento só como uso decorativo, porque ele pode ser usado como uso decorativo, ele só não pode ser utilizado como peça utilitária à mesa, né? Que é o discurso maior desse produto, né? É o diferencial. Então, todos os pratos eles têm que ficar lisos, né, com aquela barreira naquele processo. A gente está comprando mais material para vocês produzirem mais pratos, tá? Já mandei rodar os papéis, já comprei os pratos ontem. Estamos comprando mais pincéis, porque eu sei que os pincéis danificaram, então a gente está comprando mais pincel e a gente está alinhando com os agentes de vocês sempre utilizarem um pincel para cada produto, igual a consultora orientou agora, né? A gente teve esses percalços aí, porque foi uma oficina que foi dada online, então teve essa dificuldade até a gente pegar o jeito do produto, né, entender as dificuldades técnicas, mas isso tudo faz parte do processo, gente. Eu acho que tudo foi uma forma de vocês aprenderem, aprimorarem o produto e o conhecimento de vocês. Então, agora a gente já está com a técnica toda feita, né, todos os erros resolvidos, todos os problemas resolvidos, e agora a gente precisa chegar no preço para a gente conseguir vender. Então, acho que todo mundo aqui já participou de alguma reunião de precificação com a gente. Não vou me ater muito nos detalhes da planilha, vou tocando, porque acho que todo mundo já fez pelo menos uma planilha de precificação com a gente, junto com o Arnaldo, né? Acho que todo mundo fez. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida dessa construção da planilha, vocês podem nos perguntar. Mas a gente vai tocando aqui só para fluir mais rápido, para não ocupar muito tempo de vocês, mas para vocês entenderem como que a gente está construindo. A Thalita vai apresentar aí na tela agora para a gente. Para vocês entenderem também, gente, o papel a gente está fazendo lá na Mil Cópias,
tá? Ele é um papel específico que a gente vai colocar na ficha técnica, depois a gente vai compartilhar com vocês. Ele chama sulfite, né? O tamanho tem que ser no A3 e foi o papel que a gente viu que deu certo. Se imprimir num papel comum, ele não dá certo, ele fica grosso. Então, sempre que vocês forem fazer, né, no futuro, essa produção, vocês têm que ter o cuidado de fazer o papel certo, tá? E aí a gente conseguiu acertar esse material com a 1000 cópias. Eu vou até colocar na ficha técnica o contato da Vanessa, que é a minha atendente lá na 1000 cópias, é ela que faz tudo para mim, ela é ótima. Resolvo tudo com ela por WhatsApp, o atendimento dela é muito bom. Bom, então aqui na primeira planilha, a gente tem aquele levantamento dos materiais, né? Eu vou passar aqui rapidinho com vocês. O prato a gente está comprando pelo Mercado Livre, tá? Eu peguei o valor atualizado, comprei ontem. A gente compra um kit de 12 unidades pelo valor de R$ 220. Na ficha técnica vai estar direitinho a especificação, o link do vendedor, tá, gente? Aí a gente tem o papel para decupagem, que é esse que eu falei com vocês. Agora a gente tem a cola extra branca, 1 quilo, R$ 55. Esse valor foi o último frasco que a gente comprou em Linhares. Na ficha técnica também vai vir o nome da loja que a gente comprou. A tinta branca PVA 100 ml. Aí eu sei que a gente consegue comprar ela até maior, né, de 500 ml, mas aí a gente manteve esse daí porque é um custo mais baixo. Às vezes vocês não querem investir tanto na produção, então a gente considerou esse daí que seria um custo mais baixo e a gente consegue uma rentabilidade dele boa. Colocamos o verniz, a goma laca, a lixa d'água, a lixa de unha e o álcool. O álcool, depois a gente entrou com o valor dele lá, né? Tá, na depreciação, não foi? Isso. Tá. E aí, esses valores estão todos atualizados, tá, gente? Em cima das últimas compras que a gente fez em Linhares. Agora, uma coisa que a gente vai precisar da participação de vocês é em relação às fases de produção. Porque a gente pegou a anotação, eu acho que foi a Deborah que passou para a gente, eu não estou lembrada quem foi, mas a Thalita vai passar aí com vocês essa parte da fase, que aí vocês vão falando para a gente se está batendo a questão do tempo. Então, a primeira fase que a gente fez aí, eu vou fazer a fase 1 e a fase 2 e a Thalita toca o resto. A fase 1 é a compra de materiais, né? Que a gente está considerando que vocês vão comprar o material pela internet e quando vocês forem a Linhares para poder comprar outras coisas, vocês aproveitam e compram. Então, a gente está considerando aí 1 hora de tempo dividido por 10 peças, tá? Como se vocês fossem produzir 5 kits. E na fase 2, a gente colocou aí aquela fase de armazenamento e conferência, né? 5 minutos só para poder ver se está tudo certo, tudo ok, armazenar esse material que foi comprado, tá? Pode tocar aí, tá? Por favor. Aí a fase 3 a gente colocou para iniciar a produção, vocês fazem o corte do papel, né? Tirar a borda dele. E aí a gente usa o papel como matéria-prima. E a gente colocou 4 minutos para uma peça. Lembrando que, como a Nath passou, a gente tem esses valores de tempo. E aí lá estava 2 minutos para um prato. Mas aqui a gente está considerando um como kit. Então por isso que eu coloquei 4. Vocês acham que é mais ou menos isso mesmo? Sim, de 2 a 3 minutos, se a pessoa não tiver muita experiência com a tesoura para cortar papel, mas é isso mesmo. Tá, Tá beleza. certo. Aí a próxima fase é a limpeza dos pratos com álcool. A gente colocou 2 minutos para um kit. Aí o álcool a gente não colocou ele aqui como matéria-prima, a gente colocou ele depois como item de depreciação, porque a gente não sabe a quantidade que usa, mas como a gente imagina que é um valor muito baixo e a gente não teria um valor certo, a gente colocou de lá. A Só fase tinha uma 5, dúvida pode minha, falar. por gentileza. Foi tirada a laca chinesa do kit na impermeabilização do prato? A laca chinesa é a mesma da goma, goma laca. É o mesmo produto, só muda o nome. Ah, é? É. Ah, então tá bom. Ela tá mais pra frente aqui depois. A fase 5 é colar o papel, depois que o prato tá limpo, aplico a cola no papel e colo o papel centralizado, acertando as partes com o pano de dentro para fora.
Aí essa fase gasta 24 minutos para fazer o kit e o material que a gente usa novo é a cola aqui. Depois vocês cortam o excesso de papel da beirada do prato e gasta 2 minutos para fazer esse kit. A fase 7 é retocar a cola, né? Porque tem uma outra demão de cola. Então, depois de cortar o excesso do papel, retocar a cola nas pontas. Eu coloquei 24 minutos também para fazer o kit. Essa fase ela não colocou o tempo, mas aí eu tomei como base a fase anterior, que já era de passar a cola, é isso mesmo? Sim, Sim, que é só conferência. sim. Beleza. A fase 8 é lixar as bordas do papel. A gente colocou 10 minutos para fazer esse kit e aqui vocês gastam a lixa de unha. Tá certo. A fase 9 é aplicar a goma laca, que são 2 demãos, 10 minutos para fazer esse kit. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, gente. A goma laca não é a mesma coisa da goma da laca chinesa, mas a secagem da goma laca é mais rápido. Mas eu fui até conferir, porque depois que me levantaram essa dúvida, eu fiquei na dúvida. Mas pelo que eu Que vi aqui, ela é a base de álcool. é, pois é, a secagem é mais rápida. Mas o que a gente está utilizando no processo é a goma laca, correto? Não é a laca chinesa. A gente não comprou a laca chinesa. É goma laca incolor, nós estamos usando. A gente não comprou, porque a consultora tinha passado no vídeo a laca chinesa, mas a gente não comprou e a gente substituiu pela goma laca. Ah, tá. Então, Aham. então se eu posso usar uma ou usar a outra, se eu quiser, né? Elas têm o mesmo tipo, o mesmo poder, né, a mesma função de selar, que ela me inspirou, eu até revi o áudio dela aqui. Uhum. A laca chinesa, ela parece que ela seca mais rápido, mas ela é mais cara. Então, por isso que Isso. a gente fechou só com a goma laca. Eu estou até confirmando aqui com o Igor, a gente tirou a laca chinesa do processo. Então, é só a goma laca, tá? Uhum. Pode tocar, tá? Então, a fase 9 ficou 10 minutos para aplicar a goma laca. A fase 10 é aplicar a tinta, que também são 2 demãos. Aí a gente colocou 12 minutos. A fase 11 é lixar novamente, agora com a lixa d'água. A gente colocou 10 minutos. E, por último, fazer o acabamento com o verniz, que a gente colocou 20 minutos para fazer o kit. Tem mais alguma coisa? A gente pulou alguma etapa? Não, Tá certinho isso mesmo, né? tá certinho. Beleza, então. Vou passar para o quadro de levantamento de custos. Nath, você quer falar? Posso falar. Aqui, gente, é o seguinte, vamos só recapitulando, né? Na parte laranja é o material, na parte azul é a mão de obra. Então, na fase 1 e na fase 2, a gente não tem material. Na fase 1, a gente considerou lá 1 hora para 10 pratos, e na fase 2, 5 minutos para 10 pratos. Ok? Alguém tem dúvida nessa tabela? Posso passando rapidinho assim, dessa forma? Para mim tá tudo Todo mundo? certo. Tudo Tudo certo? certinho. Então, bora. Bora lá. Na fase 3, a gente entra com o papel, né? Aí entra a questão que a gente colocou lá, com a quantidade utilizada, 2 unidades, tá? R$ 14. E a gente também utilizou. Aí você já duplicou o tempo, tá? Já. Tá. Só que aí eu Então, coloquei a unidade aqui 1, porque um kit. tá. Então, com 4 minutos, elas fazem 2 peças? Isso, porque ela me passou 2 minutos para um prato. Então, pronto. Então, 2 minutos, um prato, 4 minutos a gente faz uma peça, tá? Mas aí, tá. Eu acho que seria melhor o contrário. Você deixa o tempo de 1 e coloca a unidade de 2, que aí a gente bate com 2 unidades. Porque a gente depois, se precisar de conferir quanto tempo que gasta em cada processo, a gente tem isso mais fácil. Acho que fica melhor. Uhum. Tá, eu vou Aí ir depois fazendo aqui. a gente tem o prato, né, que ficou 18,35, e aí 2 unidades saem a 36,67. E a gente tem o tempo,
da fase 4. A fase 4 ela é o quê, tá? Depois você volta lá para mim, consegue confirmar? Só de cabeça assim eu não estou É, sabendo. limpeza do prato. A limpeza do prato. Então, 1 minuto para limpar o prato. E aí a gente tem 2 unidades. A fase 5 é fazer a colagem. Então, a gente utilizou aí a cola, né? A cola, a gente, igual vocês estão vendo, a gente colocou ela na base do quilo e aí usa 50 gramas. Esse levantamento do gasto de cola, de goma e de verniz, a gente utilizou uma referência que foi passada pela consultora, tá? Então, é bom vocês verificarem se vocês acham que realmente é isso mesmo. Aí, 12 minutos para poder fazer a colagem. Na fase 6, o que a gente tem na fase 6, tá? Só para a gente confirmar aí direitinho. Cortar o Cortar excesso o de papel. excesso, não temos material e temos 2 minutos por peça. Aí na planilha eu coloquei o kit, Nath. Depois eu vou. Ah, tá. Depois você ajusta então, tá, gente? É, Depois a gente vai ajustar para a gente deixar tudo com a quantidade de peças 2 e o tempo para uma. Para depois a gente não ter essa dúvida. Na 7, qual que é a fase 7, tá? Para a gente relembrar. Retocar a cola. Aí precisa de cola, mas a gente está considerando aquele que está calculado na etapa 5, tá, gente? A etapa 8 é lixar. Então, a gente tem aí o gasto de 1 unidade da lixa, de meia unidade, né? É meia folha, e 5 minutos para poder lixar. Na fase 9, a gente tem a aplicação da goma laca, 5 minutos também, e aí a gente considera 25 ml, tá? Na fase 10, a gente tem a pintura. A gente está considerando 20 ml. E a gente tem 6 minutos de tempo para poder fazer a pintura. Na fase 11, tem novamente lixar a peça, que eu acho que é nessa fase que estava dando problema, né, gente, do craquelado. E a gente tem 5 minutos. E por último, a gente tem a aplicação do verniz, tá? Que aí a gente está considerando 5 ml e 10 minutos para poder fazer a aplicação. Tudo certo? Alguém tem dúvida? Não. Eu tenho uma dúvida aqui, porque a parte que a gente passa o verniz, a gente esperou o outro dia para o secamento para poder concluir a segunda etapa. Não foi mais ou menos isso, Alessandra? Foi. Cada produto a gente tem um tempo. Por exemplo, como a goma laca, na fase da goma laca, na fase da cola, você espera aí de 30 a 1 hora, mais ou menos, para secagem total, para você colocar o outro produto. Isso entra ou não? Não, o que acontece? Vou relembrar aqui. A gente só considera o tempo em que você está atuando. A gente não considera o tempo ocioso, né? Assim, quando vamos supor, a gente Assim bota que ele um está bolo para assar no descansando. fogão. Exatamente. Você não está fazendo nada ali, né? O produto está secando sozinho. Você vai lá tocar a sua vida. Então, a gente não considera isso como tempo de mão de obra. A gente só considera a mão de obra naqueles tempos, naqueles processos em que você realmente está ali fazendo a coisa acontecer, né? O tempo produtivo do prato, ele é maior do que esses processos que a gente citou aí, porque tem esses tempos de secagem, mas são tempos que não são remunerados, entendeu? Então, assim, é importante vocês considerarem isso no processo produtivo. Vamos precisar fazer uma leva de 50 pratos, então a gente vai precisar de 5 dias, por exemplo. É importante para vocês terem essa noção, né, e fazer esse cálculo, mas não entra como remuneração. Deu para entender? Porque a produção seria por fase, né? Começa de manhã, finaliza um pouco à tarde, depois no outro dia finaliza total, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Sim. O processo vocês que vão adequar aí dentro da disponibilidade de vocês, né? Às vezes não vai dar para terminar num dia, termina no outro.
É importante vocês saberem, mas é só a questão que não vai ser remunerado esse tempo de secagem, Tá certo, tá? tá certo. Ok. Então, fechando aí os preços do custo variável, que é aquele custo que a gente tem quando a gente produz, a gente tem, então, pro kit, tá? Pro kit, R$ 59,95 para fazer 2 pratos. E o valor da mão de obra de R$ 15,56, ou seja, por prato fica 33 e pouquinho, digamos assim, tá? Então, vocês estão de acordo com esse valor de mão de obra, gente, para o kit? É isso que vocês vão receber, né? Quando vocês venderem as peças, é esse valor que vai vir para vocês como remuneração do trabalho de vocês. Vocês estão de acordo? Não entendi, O que repete que eu não vocês entendi. acham? Não, mas eu não entendi o finalzinho que você falou. Quanto vai ficar Esse, mesmo? esse valor de 15,56 é o que vocês vão ganhar como remuneração do serviço de vocês para as 2 peças. A Entendeu? mão de obra. A mão Que- de obra. Em cada prato ou os 2 pratos Os juntos? 2 pratos juntos. 15, Os 15,56, os 2 pratos juntos, o kit. É como se ok. você estivesse ganhando, faz a conta aí para mim, tá? 8,25, não, 7,75 por prato. Cada prato. Ai, É. eu particularmente, eu não sei ela, né? Eu não sei ela. Eu acho, sei lá, pra mim eu achei particularmente, sei lá, achei pouco. Você achou pouco? É porque a gente está fazendo a conta Eu do. também acho. Você acha, Alessandro? Tá. É, O que acontece? O que a gente pode fazer? A gente pode mudar a referência do salário mínimo, né? Vocês lembram? Desculpa, gente, estou passando um caminhãozão aqui. Vocês lembram que a gente faz com referência no salário mínimo, porque ainda sim. tem o cálculo do lucro, né? Que aí seria um valor a mais. O que eu vou sugerir aqui para a gente vai ser, então, talvez a gente refazer a referência do salário mínimo e diminuir a margem de lucro. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar só para vocês verem dessa forma que tá, para vocês verem como é que ficou o preço final do produto, porque aí a gente vai entrar na questão do valor de mercado, tá? Sim, porque esse valor é só a primeira fase do valor, né? É isso que vocês têm que Exatamente, entender. exatamente. Vamos continuar dessa forma, considerando 7,78 como mão de obra, tá? Por prato. Onde 15,56 entra, por pelo kit. gentileza, uma dúvida? Onde entra, Pode por falar. gentileza, a embalagem? Daqui a pouco a gente vai falar. A embalagem desse produto, ela vai ser responsabilidade da associação, porque Sim, ela mas não sem tem. ser da associação, vamos supor. Nós que já produzimos, aonde que coloca, por gentileza? Ela entraria como, se você quiser para vender o seu prato, você fala assim, Isso, ela isso. entraria como matéria-prima no final, Ah, tá. tá? No Uhum. caso da coleção, o que a gente está combinando é que a associação vai ficar responsável pela embalagem, porque ela vai ter um poder de compra maior e ela vai comprar as embalagens que são do projeto. Então, é a caixa específica com adesivo específico. Então, esse preço da embalagem ele vai ser embutido na taxa que a associação vai aplicar, tá? Uhum. Mas eu gostaria de saber, assim, ter uma noção mais ou menos, porque eu faço não só o do projeto, aí eu Uhum. queria saber para eu também não errar. Bota lá em cima, volta aí, Thalita, bota aí para ela, só para ela ver. Vai lá em cima. Aí entraria tipo como fase 13, Isso. E aí entendeu? você ia Aí você colocar aqui colocaria a embalagem. embalagem. Vamos supor, essa embalagem, gente, a que cabe o prato, ela é uma caixa que parece caixa de salgadinho. É a embalagem que a gente utilizou aqui no Minha Casa em Mim. Ela é 26 por... Ai, de cabeça eu não vou saber a medida. Eu acho que ela é 26 por 28 por 7. Aí Você já vai coloca aí lembrar só aqui? para ela ver, Deixa Thalita. eu... Não, pode ficar. 13, embalagem, vamos supor que seja R$ 2.
Aí bota lá no custo final, só para ela ver, só para ela entender como é que vai mudar o preço. Ó, aí você tem que somar, tá? A fórmula tá sem somar até a linha. Entendeu? Entendi. Aqui é um pouco mais cara a caixa que eu compro. Não, eu estou colocando como depois você faz isso na sua planilha. A gente vai passar a planilha para vocês e você pode fazer. Só estou colocando aí para você ver, tá? Aham, o Depois você exemplo. coloca o valor, exatamente. Depois você coloca o Isso. valor que você compra, tá? Uhum. Eu posso até passar para vocês depois, gente, o fornecedor de caixa que a gente achou em Linhares com preço excelente. Muito Tá bom, bom, tá? Depois vocês me cobrem que eu passo para vocês. tá Aí, joia. tira aí, Thalita, só para a gente continuar aqui, então. Então, a embalagem fica por conta da associação e a gente tem aí o custo variável do kit em R$ 75,51. Bora lá, tá? Na depreciação, o que a gente está entrando aí como depreciação? Os pincéis, que são produtos caros, né? A gente viu que eles são produtos caros. Então, o que é a depreciação? Ela é um valor que todo mês vocês vão de todo produto a gente considera, para que no final de um ano, que a gente está considerando aí que seja o tempo de vida útil desses pincéis, vocês tenham dinheiro para poder comprar novos pincéis, tá? Agora, pela experiência que eu tive, que a gente teve aí, eu acho que o pincel, ele dura 6 meses. E eu jogaria o álcool, tá? Como custo fixo. Não colocaria em depreciação. Estava pensando aqui, é melhor jogar ele como custo fixo. E colocar o tempo de depreciação. Vocês concordam, gente, de jogar o tempo de depreciação do pincel para 6 meses? Sim. Sim. Acho que dura até mais, né? Pois é, mas esses que a gente comprou não durou 6 meses, você vê. Aí, Mas misturou o produto, né? Eles desgastam. Não, onde você fala? Eu acho, ou tá, são 6 três meses meses. tá bom, porque os É meus melhor a pincéis gente eles considerar. desgastam. Também acho que é melhor Até a com gente pintura pensar em nisso. tecido, eles vão ficando, tipo, vai comendo o pincelzinho, né? Ele vai diminuindo a Isso, cerda. isso. Então, pronto, 6 meses. Aí, então, esse daí é o material de depreciação. Vamos lá para a somatória de custo, tá? Por favor. Hein, onde entra o solvente? O solvente, bem pensado. É, O porque não solvente é pode. só o álcool. Uhum. Tem a base de álcool, de água, de solvente. O solvente, o que vocês acham da gente colocar ele como custo fixo? Porque ele é uma compra que dura quanto tempo? É uma coisa que vocês conseguem calcular por produto ou não? Você acha que, tipo assim, fazendo 20 pratos, a gente gasta um solvente, uma água rasa? daquelas grandes, né? Você tá falando? É, De um Daquelas grandes litro? de 1 litro? pode ser. Eu acredito que seja por um vidro mesmo daquele. Dá para fazer quantos pratos? É Porque que nem a gente falou, porque o prato ele é feito por fase. E toda vez que você usa o pincel, né, você vai ter que usar o solvente, né? vai ter que lavar o pincel, porque fica bem Vai ter sujo que, o pincel. isso aí, para poder no outro dia, ou vamos dizer, depois de 12 horas depois, você continuar a permanecer trabalhando com a peça, né, com aquele pincel. Então, Então, vai ser toda uma vez coisa que a gente que vai usar usa, bastante. tem que Porque usar. seria mais ou menos quais 4 etapas para concluir o prato? Sim, de tempo de espera, entendeu? Entendi, mas assim, vamos pensar, quantos pratos dá para fazer com 1 litro de água rasa? Dá para fazer 20 pratos, mesmo utilizando essa quantidade que vocês estão O colocando? que vocês mandaram para a associação foi 1 litro? Foi, se eu não me engano, foi de 1 litro, sim. Ainda tem ainda desse produto? Alguém sabe informar? Seria o Vitor saberia informar, né? Tem, não, em povoação eu não sei, em regência eu sei que tem. Deixa eu O até no- ver se eu acho o valor dela aqui. Você sabe por quê? É porque, assim, quando eu fiz o prato, tem a gente que fez o prato em casa, entendeu? Acho que deve ter limpado o pincel em casa. O meu mesmo eu fiz em casa, meu prato.
Porque em Povoação nós fizemos tudo na associação, né? Então, Vocês assim, fizeram uma pelo que associação, sobrou, isso. pelo que tem ainda lá no projeto, na associação, a gente já vai saber quanto a gente gastou nesses pratos que a gente fez. Roberto, bota agora para cá, Roberto. Tá, o Igor tinha me falado aqui que a água rasa gasta pouco. Então, é de 1 litro mesmo. É, né? Mas eu não sei Então, a quantidade que tem lá. a água rasa custa R$ 75. Vamos considerar que ela dura um mês? O que vocês acham? Depende da demanda, né? Não, então, a gente está considerando, lá no levantamento de custo, um mês para fazer 20 pratos. 20 pratos, né, Taco? Ah. Então, Não, eu acredito 10 kits. 10 pratos. Não, 10 kits, 20 pratos. 20 pratos, né? Pois é, eu acredito que talvez seja suficiente por causa disso aí. Por causa que a gente tem que parar, né? E é nessas paradas que a gente precisa usar água rasa. Na Gente, mas limpeza é muita água rasa para usar só com 10 pratos. Entendeu? Não, E a não, água rasa é Que cara. sobra. Eu também acho que sobra, porque senão a gente vai Não, acabar pode sobrar. onerando. Eu sempre falo assim, né? Na minha experiência de cozinha. O tempo que às vezes a gente gasta para cozinhar 1 quilo de arroz, a gente também gasta para cozinhar 10, entende? Então, Exatamente. às vezes, isso aí que às vezes acaba atrapalhando a contabilidade. Isso. Exatamente. Mas sobra, a grande sobra, sim. Tá, sabe o que eu estou pensando? Em jogar água rasa lá na matéria-prima, gente. Porque a gente divide, Sim, tipo sobra, assim. né? Porque aí Eu vamos acho mais supor, fácil. 75,50 dividido por 20 dá 3,75. Entendeu? Sim, toda vez que for usar, né? Gastaria 3,75. Acho certo Exatamente. aí. E aí vocês fazem um exercício de ver realmente quanto que gasta, entendeu? Na próxima vez que vocês forem fazer, vocês veem, tipo assim, a gente usa 10 ml por leva. E aí, nesse momento que estava todo mundo lá fazendo, a gente fez 10 pratos. Então tem como a gente mexer nisso, né? Entendeu? Porque, a gente já fez mais de 36 pratos, para vocês terem uma ideia, com essa água rasa. Com essa água Tô rasa. vendo aqui. Tô vendo aqui quantos pratos que a gente já comprou. A gente já comprou 36. Isso só para população? Não, seria Não, tudo. Povoação. tudo, né? Povoação eu não vou saber dividir. Tô vendo aqui no meu histórico, mas eu tenho só o histórico geral, eu não sei dividir. Deixa eu pensar. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aí na matéria-prima, vamos colocar 20, tá? Vamos errar para mais do que para menos. E aí depois eu verifico com o Igor e com o Vitor e dou um retorno para vocês lá no grupo. Combinado? Todos de acordo? Combinado. De acordo. Aí, quanto que eu coloco aqui, Nath? Aí você vai colocar lá no levantamento de custo 3 e... Peraí, deixa eu fazer a conta aqui. Não, pera, não é para colocar como matéria-prima, então. Não, é para colocar como matéria-prima. 3,77 que dá. Eu vou colocar como uma fase 3 aqui, porque tipo, ela entraria em Bota a todas, né? limpeza, bota a limpeza dos pincéis. Ô, gente, vocês sabem que eu não sou sistemática igual o Arnaldo, não, né? Vocês que participaram de reunião com o Arnaldo viram que ele é bem sistemático. Eu sou mais direta no trem, tá? Uhum. Tá, 3,75 em cada, não é isso? 3,75. Isso. Depois a gente troca. Neném não faz arte, não. Nossa, o neném tá aqui doido para dormir, gente. Já tá chorando aqui com meu marido. Acabei de pegar ele aqui para ver se ele acalma. Desculpa, eu esqueci o áudio.
Não, eu achei que era o meu neném, que meu neném que tá fazendo arte aqui. Não, é o Bom, meu cachorro. É o meu ah, cachorrinho que tá aqui perturbando. Ele não gosta de ver eu sentada fazendo nada, não. Que não ah. tem que dar atenção. Ô, tá, você consegue tocando aí, por favor? Consigo. Aí aqui então ficou custo da matéria-prima, 101,20, o custo da mão de obra, 15,56, e os custos fixos que a gente precisa levantar, né? Aqui a gente colocou a água, a luz, o telefone com a internet, a depreciação, que são os pincéis, e o álcool. Tem mais alguma coisa que vocês acham que tinha que estar aqui? É que esses custos fixos a gente está colocando como se, porque vocês não, vocês trabalham na casa de vocês, né? Então é uma Sim. contribuição para esses custos que você tem na casa de vocês, de água, de luz, de telefone, de internet, entendeu? Uhum. Vocês acham que precisa entrar mais alguma coisa aí? Não, é o que a gente usa mesmo, né? Acho que é só isso mesmo. Então vamos Beleza. continuando, tá? Então ficou 58,37 de custo fixo, dividido por 10 peças, que é a quantidade de kit que a gente está calculando aqui, né? E aí a gente tem o valor de custo do kit, 122,60, os dois pratos. E a gente colocou o lucro de 20%, igual a gente comentou com vocês nas outras reuniões. Aí a gente analisa. Perdão, gente. Minha voz, ela voltou, mas ela ainda tá sumindo às vezes. Aí aqui a gente vai analisar quanto que vai estar o valor final e dependendo a gente pode mexer, igual a Nath comentou com vocês também antes. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso passar. Pode Pode passar. passar. Pode passar. Tá certo. Então aqui o valor final do kit seria 153,25, que vocês repassariam para a associação e depois Não, vai ao entrar as contrário. taxas da associação ainda. É o que a associação vai repassar para elas depois de vender. Isso, Que a associação, perdão. a gente ainda está resolvendo essa questão do valor a porcentagem do repasse. Por enquanto, a gente está trabalhando com 0,8. E aí, nesse valor de 0,8, a associação venderia o kit por R$ 191,56. A gente pode arredondar para 192 ou 191. E a associação vai repassar para vocês 153,25. Entenderam? Ô, tá, só uma correção aí, gente. É 0,9 para essa faixa de preço que passou de R$ 100, seria 0,9. Então, só para vocês entenderem, gente, que tem aquela diferenciação que a Nath acabou de mostrar, mas o que a gente tem que pensar é, para vocês, o valor que chegaria para vocês seria de R$ 153,25 pelo kit. Aí a gente volta naquela questão que a Domingos achou que estava pouco pela mão de obra. Mas você vê aí, Domingos, que vocês têm aí R$ 30 de lucro, entendeu? Que é Aham. esses 20%. Então, que a gente pode acordar é porque quando a gente chega num valor que a gente tem que definir, onde que a gente pode mexer, que é o que vai para o artesão, ou é o lucro, né? Ou a gente mexe na remuneração da mão de obra. Então, na verdade, faz a conta aí para mim, gente, por favor, 153,25 menos 122,60, só para a gente ver quanto que está dando de lucro. R$ Então, 20,65. o quanto que vocês vão realmente receber se a gente fechar nesse valor? R$ 30,65 de lucro, mais quanto que está dando o valor de mão de obra, tá? 15,56. 15,56, obrigada. Isso, Ou dá seja, 46,21 o kit. pelo kit, vocês vão receber, enquanto artesãos, né? Tirando os custos de produção, tirando os custos fixos, R$ 46,21 pelas duas peças. E aí? E agora? O que vocês acham? Ah, tá. Agora tá, pra mim tá ótimo. Tá Entenderam? bom. Agora O que deu a pra gente entender. O que a gente precisa de estudar é
será que esse valor, depois que for definida a taxa de R$ 170 para vender o kit, ele está um valor adequado para o mercado? Quanto que você Entendeu? falou? Quanto que é o que você falou que vai ficar? 170. Ai, 170? O kit? 170. Para a gente ter uma noção, gente, a gente tem um produto bem semelhante no Minha Casa em Mim, né? E na Multinho, o prato de jantar está 85, é isso? 82. Só 82. a unidade, é um Então, prato a só. unidade. Então, tá bem dentro. Se você for pensar que são dois, né? É. O que a Aham. gente pode fazer, às vezes, é diminuir um pouquinho a taxa de lucro, e aí eu não sei se vocês vão concordar, para a gente diminuir um pouquinho o preço final do produto para ele se encaixar no preço do mercado. Vamos fazer o exercício aí, Thalita? Bota 15 de margem de lucro. Só para a gente fazer o exercício, até para vocês entenderem quando vocês tiverem que abaixar o preço de um produto para ele se encaixar no mercado. Ó, então, olha aí a diferença. O preço final de venda dele cai para 160 na associação, o valor de vocês cai para 144,23 e vocês vão receber no final 37,20 ao invés de 41. A gente conseguiu abaixar um pouco o preço do valor dele para encaixar no valor de mercado. E o que vocês acham desse valor como remuneração aí para vocês, em termos de lucro e mão de obra? Vocês acham que 15% dá para a gente manter ou vocês preferem voltar para 20% e Não, arriscar mas esse preço do mercado? para mim tá ótimo, que é melhor vender do que ficar Tranquilo. encalhado. Vamos É, fazer a votação. Quem aqui é contra? Quem quer Nós 20? duas, só tá nós duas. Não, tá a Alessandra, tem uma, duas, três, quatro. Nós temos. não, tá tranquilo, por mim tá tranquilo. O importante é a gente estar girando, né? É, E Tem que você, vender. Rose? e também não é a gente nós não vamos vender um prato só. A gente vai vender, vende 10 ou 20 ou Exatamente. 30. Não, a gente vai vender um prato, não um prato, né? 10, 20, 30. Isso. Então, Domingas de acordo, Alessandra de acordo. E você, Rose? Ih, Rose caiu. Agora estão só as duas mesmo. Ela deve Rose e a voltar, peraí. Aliceia caíram. A gente vai mandar lá no grupo, tá, gente? Essa planilha também e a gravação dessa reunião para que as outras participantes possam assistir e caso elas tenham alguma dúvida, elas possam entrar em contato com a gente, tá? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, já que a Rose não entrou, a gente joga lá no grupo depois, finalizando, né, esse valor, considerando 15%. Eu acho que está ótimo dentro do valor de mercado, né? Uhum. E está atendendo aí a observação de vocês aí, né? A Nath Moutinho até está me chamando aqui por uma questão de que o prato do Minha Casa em Mim, ele foi feito a precificação há 2 anos atrás. Eu até peguei a planilha que a Zélia utilizou, o prato ela estava comprando a R$ 13 na época, pra vocês terem uma ideia. E agora o prato está saindo a 18, né? Então teve um aumento do custo aí. Tem esse detalhe também, né? Pois É, é, foi o que eu Mesmo a pensei, porque os gente materiais são tendo mais caros, né? diminuir, por mas de exemplo, toda forma, eu acho que está um preço bom, mesmo sem referência, entendeu? Se a gente for pensar Uhum. no produto. Eu acho que está um mas preço bom para o mercado. tem um fornecedor certo, não tem? De prato, Uhum. de prato a gente tem comprado no Mercado Livre. Tem sido o melhor preço que a gente encontrou, Tá bom. tá? Uhum. Esse prato aí é daqueles grandes, né? É 22, de tá? 26 centímetros. É porque aqui em Linhares eu comprei um pequenininho, acho que foi 22 aqui em Linhares. É, exatamente. A gente não achou em Linhares. A gente procurou em Linhares e Vitória, a gente não achou. O que a gente achou foi no Mercado Livre, por isso que a gente está considerando ele, tá? Tá? Uhum. Uhum. Então, gente, só para a gente encerrar, fica então a tabela nesse valor de 15%, com o valor do kit, o produto com duas peças, no valor de repasse de R$ 144,23, né? A gente vai acabar arredondando aí para 145 depois. E aí a gente compartilha o link e a planilha com vocês nos grupos, tá?
Combinado? E Tá. depois também, quando a gente encerrar todo o processo, eu já vou até adiantar com a Thalita semana que vem a ficha técnica, porque aí a gente já pode mandar a ficha técnica para vocês. Tá bom? Tá, Tá bom. Combinado? tá. Alguém tem alguma Combinado. dúvida? Não, para mim tá tudo certo. Então, ótimo. É só jogar a numeração que ele dá o resultado, a planilha. Sim, sim, no Excel, Ah, sim. Tudo que a gente fez, ela está automatizada. Se você tiver alguma dúvida, você chama a gente, Ale. tá joia. Eu Tá não bom? sei fazer eu não sei fazer precificação, não, direito, eu não sei. Preciso Ô, Eu também aprender. Domingas, não. Eu Eu tô tô ô, aprendendo, gente, colega. mas essa reunião é para isso. Assiste a Porque reunião no, 1 milhão de vezes, bobo. é Que aí uma porque hora pega. é por causa na conta que veio da o moço veio, eu fiquei doente, aí eu só fui uma vez, depois eu não fui mais. Pois é, mas então, assiste essas reuniões que a gente está gravando. A gente vai fazer do tapete com você também de novo, Domingas, tá? Que aí vai Aham, ser mais uma forma de você gravar, tá bom? aham, tá. Aí qualquer coisa você assiste de novo essa gravação, pega a planilha, tenta fazer, entendeu? Uhum, aham, É um processo de estudar mesmo, tá, gente? é A verdade, informação ela não entra na cabeça de um dia para o outro. É é fazendo verdade. repetidamente de vários produtos. Se tiver dúvida, chama a gente, entendeu? Aham. Fiquem à vontade para nos chamar. Ô, gente, agora meu filho está chegando no limite. Tá mesmo, tadinho. Tô Não, cansada. tranquilo. Então tá, obrigada, viu? Ah, Obrigada, Desculpa, meninas. tá? Eu falei neném, mas é o meu neném, sou Ah, eu. não, tranquilo. Então tá bom, gente. Beijo, ah, Tchau, obrigada, gente. viu? Boa tarde. tá, Tchau, tchau, boa tchau. tarde. Tchau. Tchau.